Sim, eu quero entrar nesse debate sobre agrotóxicos e pesticidas e química de maneira geral em excesso na agricultura e como isso pode causar danos para os seres humanos, especialmente porque o libertarianismo tem coisas a falar sobre isso, porque o que eu quero argumentar ao longo desse vídeo, e eu sei que é um argumento muito estranho para muita gente, numa sociedade anarcocapitalista, a agricultura teria que ser muito mais orgânica e regenerativa. Não completamente, talvez, mas muito mais. E eu tô falando disso porque tá rolando toda uma treta aí que eu tô achando super divertida, que o Gregório do Vivier começou falando mal de agrotóxicos, o Kim Kataguiri saiu do outro lado falando que não tem problema, você pode tomar banho na agricultura, não tem problema, e depois o Pirula, quer dizer que agora é o Frank Zappa cover, alguma coisa assim, fez um vídeo de 40 minutos excelente sobre isso, falando sobre isso, e vamos então conversar sobre agrotóxicos e libertarianismo. E o fio que une isso tudo, que eu quero argumentar, é que o governo incentiva, indiretamente de maneira geral, práticas preguiçosas e poluentes na agricultura e impede que as pessoas que causam danos sejam responsabilizadas pelos danos delas. Se você não tivesse essa proteção estatal, se você tivesse uma cultura libertária, você teria que ter práticas de cuidado de solo, práticas de agricultura orgânica, de agricultura regenerativa, etc, etc, sistemas no-till, sistemas de cover crops, todo tipo de coisa, rotações mais complexas, etc, porque isso é o que gera menos agressões nas propriedades das outras pessoas. Então qual é o ponto aqui? Vamos pensar o seguinte, e isso a gente pode colocar também o uso excessivo de fertilizantes na lista, porque a gente está falando aqui de agrotóxicos de maneira geral e como isso pode causar danos para as pessoas e tudo mais. A gente pode colocar fertilizantes na lista também, já coloco por quê. Mas, de maneira geral, o que eles são? Eles são alguma coisa que você não quer que esteja nas tuas coisas. É isso. Essa é a definição basicamente de poluição. É alguma coisa que você não quer que esteja nas tuas coisas. É isso. Invasão de propriedade privada. Pronto. E numa sociedade anarcocapitalista que é fundada na defesa da propriedade privada como o único veículo jurídico onde as pessoas podem buscar sua felicidade sem interferir na vida das outras pessoas, não se tolera violação de propriedade privada. Então vamos pensar assim, exemplos que o Pirula deu lá no vídeo dele. Ele falou, por exemplo, são vendidos alimentos, uma alta porcentagem, não lembro se ele falou se era um quinto, um quarto, um terço, 2/3, 75%, 25%, bilhão, não sei. Mas que existem alimentos que são vendidos com grandes quantidades de agrotóxicos neles ainda, porque o agricultor aplica mal e vende errado, envenenando as pessoas. Eu não estou dizendo se isso é ruim ou bom. Esquece essa discussão. Não é relevante para os pontos do meu argumento aqui. É simplesmente algo que eu, cliente, não quero que esteja na minha comida. Porque se eu sei que tá lá e eu não ligo, problema é meu, certo? Ema, cada um com seus problemas. Se alguém me informa, olha, esse tomate aqui pode ter uma quantidade meio alta de nicotinoides que pode não dar nada e pode fritar teu cérebro. Quer? E eu falo, quero. Tem que se fuder mesmo e acabou, não tem o que fazer. Agora, se alguém me vende um alimento falando, isto é um alimento, ponto. Tem algum risco nisso? Não. É fraude. E o que acontece hoje é que você não tem muitos métodos de responsabilizar juridicamente quem faz isso. Por quê? Quem que seria responsável por, digamos, um mercado te vende um tomate com excesso de nicotinoides em cima? Quem é o responsável? É o agricultor? A figura correta seria o responsável é o último vendedor, porque ele está vendendo isso para você. Aí você fala, é o agricultor. Sim, mas quando o cara comprou, ele assumiu o risco. Essa é a coisa. Se você compra um carro quebrado e você sabe que esse carro está quebrado, você não pergunta, você se exime, você é negligente e você depois vende esse carro quebrado para alguém, o cara bate, morre, se acidenta, você também é responsável. Você também participou desse problema. Você também vendeu um produto com defeito que levou ao dano ou morte de uma pessoa, propriedade, ou o que for. Quer dizer, importa porque é diferente, né? Dano de propriedade é menos pior que dano de uma pessoa, mas é dano de qualquer jeito, não importa nesse ponto. E o ponto é, numa sociedade libertária, sim, você poderia processar simplesmente os vendedores. Ah, não, você está me vendendo isso, tem quantidades excessivas aqui, tá errado, você está me vendendo veneno, toma um processo. É a mesma coisa que você teria com, por exemplo, um remédio, certo? Ou com um suplemento, digamos. Você vai tomar um suplemento de whey e você descobre que lá no meio tem um negócio que, sei lá, causa câncer. Você fala, não, mas... Não, cara, seguinte, você me vendeu um negócio que tem câncer, vai ferrar. Isso acontece em remédios também, seria coisa, né? Um vendedor de remédios, você não precisa ter uma regulação estatal para isso. Libertários concordam que alguém que vai vender um remédio tem que informar os efeitos colaterais, porque ele está simplesmente informando o que aquilo vai fazer com você. Ele não pode apenas informar o lado bom e falar, não, o lado ruim, não tem. Se ele falar que não tem, é fraude, ele está te fraudando, e se ele também não informar, é omissão.
Então você tem que informar alguma pessoa disso. Então o que acontece? Hoje você tem essas proteções contra quem polui. Você pode você pode fazer uso excessivo de agrotóxicos que pode causar danos para as pessoas, e não tem muito bem um sistema jurídico que você pode processar essas pessoas por esses possíveis danos. Ou mesmo, você não precisa nem justificar o dano. Falar, não, mas como é que você vai ligar que um agrotóxico hoje vai causar câncer daqui a 50 anos? Eu não preciso ligar que causou. Eu preciso apenas provar que tem alguma coisa no meu produto que você não me falou que tinha. É simples. Imagina, você compra um carro, abre a porta e tem um jacaré, ele morde tua cara. Imagina, que louco, né? E acontecendo na Capistão todo dia, porque não tem regulação, né? A gente sabe. Claro, isso é um exemplo ridículo, mas você entende? Tipo, não, tem alguma coisa aqui que eu não queria pôr. Simples. Então você só precisa provar isso, não precisa realmente provar dano. Ajuda, claro, mas enfim. Outros jeitos que Estado protege pessoas, poluidores, e aí a gente vai para fertilizantes. Existem dois tipos de fertilizantes de maneira geral, orgânicos e inorgânicos, e a diferença é claro, a origem deles. E os inorgânicos, eles têm uma característica que eles são muito mais solúveis. Isso faz com que plantas absorvam menos de metade dos fertilizantes que são realmente colocados no solo. O resto é dissolvido em água, vai para a base de água e vai para corpos de água, gerando problemas de poluição e gerando, por exemplo, zonas mortas. Você tem no Golfo do México, na Baía do Mississippi, na Baía do Missouri, você tem zonas mortas. O peixe morreu, vem aquela onda de nitrogênio, potássio e fósforo e mata tudo. Aí você fala, não, mas isso é um crime ambiental. Quem que processa? O Estado. Então você só precisa convencer o Estado a não ter que processar, acabou. Agora, vamos falar uma heresia. Se o rio fosse privatizado, calma, respira, o dono do rio processa o poluidor, ponto. Como numa sociedade anarcocapitalista tudo seria privatizado, sociedade por mercado, sociedade sem Estado, tudo seria privatizado. Se você usa fertilizantes em excesso e polui o meu corpo de água, onde eu dou água pro meu gado, e isso pode causar danos no meu gado, eu processo você e pronto, acabou. Então você não vai conseguir fazer isso. A externalidade negativa que você gera, vamos falar em economês, vai ser motivo de ação jurídica, sendo que hoje não é. Hoje existem níveis mínimos de poluição. Inclusive o Paul Krugman, que ganhou o prêmio além do prêmio Nobel, né, ganhou o prêmio Fake News de 2017, adorei. Ele falou que numa sociedade libertária nunca ia dar certo, entre vários motivos, porque não daria pra poluir, porque qualquer poluição ia ser considerada uma agressão. Que merda. Que argumento lixo, cara. Eu já vi várias refutações ao anarcapitalismo, mas essa tá entre as piores. Mas o que acontece? Se alguém fizer esse tipo de poluição e influenciar a propriedade do outro, o outro vai poder meter um processo, ponto, acabou. Não tem a quantidade mínima de... Não, tem coisa na minha propriedade? Tem. Eu não quero essa coisa aqui. Tira. Não tem como tirar. Então paga pra eu tirar, paga pra eu restaurar. Ou me cobre o dano. Simples. Hoje o Estado protege isso. Hoje o Estado protege poluidores. Sem Estado você não tem isso. Agora, voltando para pesticidas e agrotóxicos, né? O Pirula falou, não, você não tem só pesticidas e agrotóxicos nos alimentos, você também tem, por exemplo, as comunidades próximas a alguém que usa pesticida. Cara, se você já passou do lado de uma plantação de soja, depois que os caras passaram veneno, nossa, como fede aquele negócio. Minha nossa, cara, é um fedor que é uma coisa especial. Isso é só o fedor, cara. Eu não consigo nem imaginar danos à água, danos a, sei lá, a criança que tá ali perto e, não sei. Eu não consigo nem imaginar o que pode causar isso. Hoje, você pode processar o cara? Não. Na sociedade anarcocapitalista? Claro que sim. Claro que sim. Cara, você sprayzou um negócio aqui e tá aqui. E então, vai te ferrar, paga. É isso. Você teria esse tipo de coisa acontecendo. Funcionários que manipulam esse tipo de coisa. Bom, você teria que informar eles. Olha, você vai manipular isso. Use equipamentos de proteção adequados. Não usou. Olha, eu te forneci os equipamentos adequados. Você não usou, você assumiu o seu risco. Beleza. Agora, se um fazendeiro falou, vai usar isso aqui, não pode dar nada, pode tomar, inclusive. O cara vai lá, morre. Sim, isso seria passível de processo. É claro, hoje isso acontece. Não, né? Sejamos sinceros, é bem difícil ter esse tipo de coisa. Então você tem várias proteções ao redor desse uso de pesticidas, uso indiscriminado e tudo mais, que geram danos ao meio ambiente de maneira geral e geram danos a nós, indivíduos, também. Eu defendo sim que agrotóxicos podem causar danos, eles podem também não, existem aplicações seguras, existem tipos seguros, tem como fazer direitinho e tem como fazer cagada pra caramba. É só isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que é ruim sempre. Eu tô dizendo assim, mano, tem como fazer cagada. É a mesma coisa que alguém que defende armamento da população falando, olha, mas alguém pode fazer cagada. É só isso que eu tô falando. E tem outros jeitos indiretos que o governo incentiva o uso de pesticidas e o uso de fertilização excessiva, que é pagando a conta. Que é o seguinte,
que acontece? Você tem, em vários lugares do mundo, você tem isso mais ou menos explícito. Na Nova Zelândia existia subsídio direto ao fertilizante. Aqui no Brasil você tem isso um pouco mais escamoteado, que é subsídio à produção. Então você vai produzir, você pode tomar crédito do governo, pagar todas as coisas ao longo da produção e depois vender os seus negócios e pagar do outro lado. Então assim, eu quero usar mais agrotóxicos, tem crédito. Eu quero usar mais fertilizante, tem crédito. Tudo subsidiado. E subsidiado que é uma desgraça, cara. Nossa senhora. Às vezes é juro abaixo da inflação o troço. Então o cara fala, eu quero torrar a puta grana em agrotóxico. Torra. Minha fazenda faliu. Não se preocupa. Se faliu porque gastou muito em agrotóxico, não se preocupa. Tem um crédito aqui, a gente refinancia, faz uma securitização aqui, salva a tua fazenda, zera, e agora toma dinheiro pra você torrar em agrotóxico. Toma dinheiro pra você torrar em fertilizante. É uma desgraça. Eles estão pagando a conta disso. Se esse cara tivesse que tomar juros, tivesse que tomar crédito a juros de mercado, ele usaria menos isso, o que influenciaria esses agricultores a usar técnicas orgânicas, usar técnicas de proteção do solo, usar técnicas de agricultura regenerativa, de usar todos esse tipo de coisa. Por quê? Porque ia ser mais barato, simplesmente. Hoje o que acontece? Você tem um custo de usar mais diesel, porque você tem que fazer o spray, o avião lá, desgraçado, né? Mais funcionário para fazer isso, não é só o custo agrotóxico. Então, o que acontece? O custo estaria aqui, um custo de uma agricultura sem isso, regenerativa, estaria aqui. Só que daí quando o governo abaixa aqui, ou abaixa aqui, abaixo do... aí você fala, aí eu tô sendo trouxa, né, meu filho? Aí, claro que vamos meter o químico nessa porcaria toda e que se ferre. Então você tem um incentivo aí. E o outro, isso ainda é mais indireto, ao financiar culturas específicas, monoculturas específicas, o governo reduz artificialmente, né, através de incentivos monetários, reduz a complexidade de rotações agrícolas e a complexidade de culturas, o que favorece pestes específicas que empesteiam essas culturas em específico. Isso está bem colocado na literatura de maneira geral, mas eu recomendo para vocês um livro que tem bastante exemplos disso, que é o Growing a Revolution, o Bringing Our Soils Back to Life, do David Montgomery. Ele cita vários casos onde isso acontece, de fazendas de estudo nos Estados Unidos, onde eles mudam de culturas de rotações simples para, por exemplo, soja, milho, e daí repete. Isso favorece certas pestes. Agora você fala, não, vamos mudar isso para uma outra rotação. Então vai ser soja, trigo, milho, beterraba, gado, soja, milho e tal. E quando você aumenta essa complexidade, o que acontece? As pestes não conseguem se instalar tão bem, elas não encontram a cultura que é adequada a ela, o ambiente, o meio ambiente adequado a ela, não sei biologia, mas enfim, elas não encontram o ambiente adequado a ela, então elas não conseguem se reproduzir direito. Agora, quando você tem uma rotação que é soja, tapa na sua cara, soja. Por quê? Porque o governo tem um programa chamado ProSoja, que incentiva o plantio de soja, financia, tem juros específicos, etc. Você vai ter mais peste, companheiro, é simples, vai dar merda. É claro, e claro que você vai ter que usar mais pesticidas. E esses programas existem no Brasil, e fortes, sabe? Se tem uma coisa que você quer encontrar ao longo dos países, que todo país vai lá e subsidia, é meter dinheiro na agricultura para os caras simplificarem a produção, tacarem pesticida, tacarem fertilizante e tudo mais. Quase todo país, a única exceção que eu conheço é a Nova Zelândia, faz isso, é uma desgraça. E aí você tem outro meio ainda mais indireto que governos incentivam o uso de pesticidas, excesso de fertilizantes, etc., degradação do meio ambiente, que é ao fornecer juros subsidiados, empréstimos subsidiados, crédito, para maquinário novo. Para quê? Porque isso incentiva mais aragem, incentiva mais fumigação, incentiva mais perturbação do solo de maneira geral. E, claro, você tem um efeito direto de que, fica mais barato então você sprayar a sua plantação, mas também fica mais barato você mexer no seu solo, você arar, você perturbar o seu solo de maneira geral. E, sim, a aragem destrói solo e isso é negativo para a agricultura. Aí você fala, mas a gente sempre arou. Pois é, existe uma escola de agricultura que é regenerativa, no-till, etc., várias diferentes, que defendem não arar o solo, porque isso protege toda a vida biológica, toda a cadeia alimentar do solo. Quer fazer o experimento? Eu convido você a fazer esse experimento. Vá numa fazenda que ara constantemente, que usa fertilizantes, pesticidas constantemente, pega uma pá e taca no solo. Você vai encontrar o quê? Areia. Você vai encontrar areia, quartzo
e mineraizinhos. Você não vai encontrar matéria orgânica, você não vai encontrar insetos, você não vai encontrar lesminhas e todos os tipos de coisas. Claro, você não vai encontrar todos os micróbios que você não conseguem enxergar, mas eles também não estão lá. E todos esses animais são predadores de pestes diversas. Nesse livro que eu recomendei, eles têm um caso onde o que eles fizeram? Eles pegaram uma fazenda que não era, acho que foi em 2013, eles pegaram uma fazenda que não era arada nem sprayzada desde 1990 e inseriram uma puta onda de larva de milho e elas não conseguiram prosperar e depois eles fizeram análise de solo e falaram, bom, é porque tem 1 bilhão de predadores por acre de solo, por acre relevante, né, de profundidade relevante, um acre é 4 mil metros quadrados, então é predador pra caralho, os caras simplesmente mataram tudo. Então, quando você tem o seu solo protegido, quando você não tem ele perturbado, você não ara, você não usa esses métodos que destroem toda a vida do solo, você mantém todos os predadores que têm um ciclo de vida muito mais longo lá dentro e predam todas essas pequenas pestezinhas. Então, você tem um mecanismo de autorregulação ali, né? Solos e livre mercado, enfim, é irresistível a piada um pouquinho. Mas o fato é, quando você não tem subsídios para comprar todo esse maquinário e tudo mais, de novo, aumenta o custo de você perturbar solo, fazer aragem, gastar combustível com isso, aquela desgraça toda, e isso te empurra na direção de agricultura regenerativa, de agricultura orgânica, de não arar seu solo, de proteção do solo, o que também reduz a necessidade por novas terras e reduz a necessidade de novos desmatamentos para novas terras, o que teria protegido a Amazônia, mas sim, eu tô dizendo que indiretamente o governo ajudou a financiar e subsidiar o desmatamento da Amazônia. É isso que eu tô dizendo. O que eu não tô dizendo é que o governo causa pestes. Eu não tô dizendo que o governo é a maior influenciadora disso. Não, se os agricultores só soubessem disso e não fizessem isso, os fizessem técnicas melhores, o problema estaria resolvido. É só que o governo tá ajudando a pagar a festa. É só isso que eu tô dizendo. Ele é mais um incentivo. Eu não tô dizendo que o Lula causou peste na agricultura. Eu não tô falando isso. Tô falando assim, é um fator. Provavelmente não é nem o maior. Mas é um. Só isso que eu quero que você saiba. Mas o fator maior que influencia isso certamente é a ignorância dos agricultores. O von Liebig, que é um dos grandes pais assim, da agricultura, 1800 e sei lá, cacetado, o cara falou, não tem nenhum ramo onde o conhecimento é mais importante pro seu sucesso do que a agricultura e onde a ignorância é mais normal. Ele falou alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a situação. Mas de fato existe muita ignorância ao redor de métodos agrícolas de maneira geral, sim, e isso leva a maior uso de pesticidas, degradação de solo, poluição, blá 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 blá, sim. Ajuda que o governo tá pagando a festa, mas eu acho que existe esse problema tecnológico. Agora, tem uma influência do Estado aí sim, eu não quero dizer que é a maior, mas existe. E é um argumento estranho, exceto que a maior parte da galera que entende livre mercado vai entender esse meu argumento. O Estado impede que essa galera vá à falência. Inclusive, isso é um tema do meu próximo livro, né? O Estado impede que a galera vá à falência, ele impede que esses métodos deem errado, porque se o cara faz isso, detona o solo dele, gasta uma puta grana fazendo tudo isso, e quando você usa pesticidas, o que acontece? Você mata o predador e mata a peste, só que a peste volta mais rápido que o predador, ou seja, você vai ter que usar pesticida para sempre. Quando o cara gasta tudo isso e quebra, ao invés do cara falar, e fudeu, não tem mais o que fazer, vou ter que melhorar minhas técnicas. Não! O cara vai lá chorando, rastejando no BNDES, no Banco do Brasil, securitiza, cancela, liga pro governador, salva tudo, resolve o negócio, dá um outro crédito e roda o negócio. Quer dizer, o cara não deixa o cara se fuder, porque tem que se fuder pra aprender. É isso que eu falo, falência educativo. Se o cara percebe que os métodos dele dão errado e ele não tem escolha, ele vai ir pra métodos que cuidam mais da propriedade dele, que cuidam mais do solo dele e tem uma rotação de capital menor, usa menos pesticidas, usa menos fertilizantes, etc., que é justo o que a agricultura regenerativa faz e ainda dá um lucro desgraçado, cara. Só vai olhar os retornos financeiros de fazendas tipo Taranaki Farm, Singing Frogs Farm, Ferme de Quatretemps, La Jardin de Relinette, que as duas são do Jean Martin, né, essas últimas do Jean Martin Fortier. Vai ver essas fazendas, cara. Os caras têm um faturamento violentíssimo, cara. Eu acho que a Taranaki passa, na parte de agricultura, não é Taranaki. O Jean Martin passa de $100 mil por acre. Um acre é 4 mil metros quadrados. Então, puta que me pariu, é muita grana, cara. Os caras conseguem fazer coisas inteligentes assim. E a agricultura regenerativa, de fato, baixa custo e sobe a produção um pouquinho. Então, é uma tecnologia legal. É só que quando você tem o governo financiando o outro lado, e quando você não se ferra e pode continuar fazendo todo tipo de palhaçada que o governo paga, você continua fazendo palhaçada, porque por que você vai pensar quando você não precisa pensar e só tirar um empréstimo no BNDES? Então, o meu ponto não é o governo é o principal causador disso. Não é.
é ignorância. Agora, certamente, é cúmplice. É só isso, ok? Várias fontes para leitura sobre isso estão na descrição, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.